Paz do Senhor, irmãos. Abacuque, capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que as possas ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tarda, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Irmãos, o profeta Abacuque, ele tinha tido uma visão terrível do que ia acontecer, de tempos difíceis que iam acontecer, e o profeta então está ali, mas o que me chama a atenção foi a posição do profeta. Ele diz que estarei sobre a fortaleza e me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo. E o que eu responderei quando for arguido, ou quando for, em algumas outras traduções, tá? Quando for corrigido. É interessante, irmãos, para o profeta ouvir Deus, ele precisava ver o que estava acontecendo ao redor. Interessante isso, né, irmãos? Porque, na verdade, nós diríamos assim: eu preciso ouvir com os meus ouvidos o que Deus tem para falar. Mas o profeta diz aqui que ele estaria vigiando para ver o que fala comigo. E muitas vezes, para nós ouvirmos Deus, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes, irmãos, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, elas tanto podem nos fazer ouvir a voz de Deus, como também pode fazer com que nós não ouçamos a voz de Deus. Tem os dois lados. A posição do profeta mostra o que tinha no coração do profeta. E isso fica claro aqui porque ele diz que ele estava querendo ouvir Deus, mesmo que Deus fosse repreendê-lo. Mesmo que da parte de Deus viesse uma correção, ele estava disposto a ouvir Deus. Então mostra que o coração do profeta era um coração obediente a Deus. Um coração disposto a, se preciso ser corrigido, aceitar a correção. Nossa posição diante de Deus diz o que está no nosso coração. É a posição que tomamos diante de Deus, revela o que tem no nosso coração. Às vezes, para ouvir Deus, então precisamos ver o que nos cerca. E eu coloquei alguns pontos aqui. Você não ouvirá Deus se estiver cercado pelo pecado. Se nós estivermos cercados pelo pecado, nós não vamos ouvir Deus falar conosco. Nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que diz: mas eu vou na igreja, eu escuto a pregação e tanta coisa, e eu não escuto Deus falar comigo. Se existe pecado te cercando, irmãos, você não vai ouvir a voz de Deus. Em Isaías 59:1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, irmãos, quando nós estivermos cercados pelo pecado, Deus não vai falar conosco. E é interessante que nesse texto de Isaías, usa também
a visão e a audição de Deus. Está dizendo que os nossos pecados fazem separação de nós e Deus, para que Ele não nos ouça e não nos veja. Deus não nos vê e não nos ouve quando estamos em pecado. Também Deus não vai falar conosco enquanto nós estivermos cercados pelo pecado. O pecado é terrível na nossa vida. Ele faz separação entre nós e Deus. Não tem como Deus falar conosco se o pecado estiver cercando a nossa vida. Outra coisa, você não ouvirá Deus se o teu coração estiver duvidando. Se o nosso coração estiver duvidando, nós não vamos ouvir Deus. Olha o que Deus fala para o profeta. Mas o justo, pela fé, viverá. Então, irmãos, se nós duvidarmos, se nós não tivermos fé no nosso coração, nós não vamos ouvir Deus. Porque a fé é essencial na nossa vida com Deus. Não tem como nós vivermos com Deus sem acreditar nesse Deus. E quando eu falo, mas eu acredito em Deus, de que maneira você acredita em Deus? Que Ele é teu Senhor e Salvador, o dono da tua vida, e que Ele tem o controle da tua vida, e que Ele vai fazer aquilo que lhe apraz, e você está disposto a obedecer? É assim que você crê? Você crê que Ele é que te garante a salvação e é nele que está firmada a sua vida? Se for assim, você crê da maneira certa. Mas se você crê em Deus, mas não lhe obedece, a sua fé não é real, não é verdadeira. Então não tem como você ouvir a voz de Deus. Porque para ouvir Deus, nós precisamos crer que Ele é galardoador dos que o buscam. E fé é a convicção das coisas que a gente não vê, mas espera. É certeza, é sem dúvida. Fé é crer que a minha eternidade está nas mãos do Senhor e que eu vou ter a vida eterna ali com o Senhor. Isto é fé. Eu não posso ver. Nós não podemos ver além da morte, mas nós cremos no que Deus nos diz através da sua palavra. E é essa fé, firmada na palavra de Deus, que me garante, então, uma eternidade com Cristo. Isto é fé. Então, não tem como nós ouvir Deus se nós duvidarmos no nosso coração. Nós precisamos crer, confiar. O justo viverá pela fé. É pela fé, irmãos. O que Deus tinha falado para o profeta, a visão do profeta, era sobre o tempo do fim. E ele diz assim, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus está falando para o profeta de algo que iria acontecer, e ele diz, olha, creia, vai acontecer. Tenha fé, o justo vive pela fé, vai acontecer. Pastor Isaías falou, nós estamos vivendo os tempos do fim. A palavra de Deus nos diz que Jesus virá. Quando? Não sabemos, mas a palavra nos diz que virá. E nós cremos que vai acontecer, como está escrito que vai acontecer. Fé, nós vivemos pela fé. Mas já se passaram 2000 anos desde que Jesus veio e nada aconteceu. Aí entra o que Deus falou para o profeta. Se tardar, espera-o, porque vai acontecer. Esta é uma certeza. O que Deus falou vai acontecer. Podemos achar que está tardando, mas vai acontecer. Vai acontecer. E nós vivemos por esta fé.
nas coisas que vão acontecer. Eu vou passar a eternidade com Cristo. Não aconteceu, mas eu tenho fé, eu acredito que isso vai acontecer na minha vida. Por quê? Porque eu vivo pela fé. A fé é que me move, a fé é que me dá essa certeza de que um dia eu estarei para sempre com o Senhor na glória. Então não há como eu ouvir Deus se o meu coração ele está duvidando da sua própria palavra. Nós não vamos ouvir Deus se não estivermos dispostos à correção. E é o que o profeta fala aqui. Ele estava olhando as circunstâncias ao seu redor para ouvir Deus, para ver o que ele ia responder, mesmo que fosse para ele ser corrigido por Deus. O profeta estava disposto a ser corrigido por Deus. E nós, muitas vezes, nós não estamos dispostos a ser corrigidos por Deus. E aí, muitas vezes, a gente não ouve Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus está falando conosco, é uma palavra de correção. Mas nós não aceitamos no nosso coração aquela palavra. Nós não gostamos da correção. Então, nós não aceitamos e falamos, não é Deus que falou comigo. Por quê? Porque foi uma correção. Se Deus fosse falar comigo, Ele ia, sei lá, me engrandecer. Ele ia me dar um tapinha nas costas. Porque, às vezes, irmãos, nós queremos de Deus só a parte boa. Mas Deus também usa de correção conosco. E é necessário. Assim como nós, com nossos filhos, muitas vezes temos que usar a correção. A correção não é e nunca foi falta de amor. Ao contrário, a correção é um ato de amor. Nós corrigimos os nossos filhos por um ato de amor aos nossos filhos. Porque nós amamos os nossos filhos, nós os corrigimos. Nós muitas vezes os castigamos. Por quê? Nós não amamos? Não, porque nós amamos muito os nossos filhos. Mas nós sabemos que a falta de correção vai prejudicar eles mesmos lá na frente. Então, muitas vezes, nós precisamos dizer não para os nossos filhos. E assim é Deus conosco. A falta de correção de Deus sobre a nossa vida nos leva a nos desviarmos da sua palavra. E o prejudicado é quem? Nós. Assim como, se nós não corrigirmos nossos filhos, eles futuramente serão prejudicados pela falta de correção. Assim nós. Se nós não formos corrigidos por Deus, lá na frente, a gente é que vai se dar mal. Em Provérbios 12:1, diz assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Olha só, o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Olha só, irmãos. Então, a correção, ela faz parte da nossa vida. Que nós não sejamos brutos diante da correção de Deus. Nós devemos amar a correção quando ela vem de Deus. Nós devemos aceitar a correção quando ela vem de Deus. Por quê? Porque Deus está nos dando algo para garantir que a gente vá, sim, passar a eternidade com Ele. E para nós passarmos a eternidade com Ele, nós precisamos de correção. Porque senão, irmãos, nós abandonamos o Senhor muito fácil. Por prazeres momentâneos, nós abandonamos Jesus. Por coisas momentâneas, nós abandonamos Jesus. E é nessas horas que Jesus precisa nos corrigir. Então, nós precisamos entender que a correção de Deus sobre a nossa vida é um ato de amor de Deus. E Abacuque entendeu tão bem
isso que Deus falou para ele, que no capítulo 3 de Abacuque tem a oração linda que Abacuque faz, e no capítulo 18 diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Depois dele dizer que ainda que a figueira não floresça, que não haja alimento, né, no campo, que a oliveira minta, ainda que tudo se acabe, ainda que ao seu redor as coisas estejam um caos, ele mesmo assim, ele se alegraria no Senhor e exaltaria no Deus da sua salvação, porque ele entendeu que a correção de Deus podia lhe proporcionar, então, essa salvação que ele tanto almejava. E é isso, irmãos. Nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos, para ouvir Deus, dar uma olhadinha à nossa volta, o que estamos fazendo, quem estamos ouvindo. E é interessante que Abacuque se coloca aqui como um vigia, sobre a fortaleza, um vigia. E o que é vigiar, irmãos? O vigia, ele precisa estar atento a tudo que acontece à sua volta. Por quê? Ele precisa saber que quem chega ao seu lado é um amigo ou é um ladrão. Ou é um inimigo. Ele está ali para vigiar, para tomar conta. Ele precisa saber quem está se aproximando dele. Quem está ao seu redor. Veio em paz ou veio para o mal? Ele precisa estar atento. Há uma responsabilidade sobre o vigia. Ele está ali para fazer algo. Então, ele precisa estar atento ao que está acontecendo à sua volta. E nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo à nossa volta. Quem está falando conosco? É Deus, nosso amigo, ou é o nosso inimigo? A quem estamos ouvindo? Irmãos, a Bíblia diz: vigiai e orai, para não entrar em tentação. É duas coisas que andam juntas. Eu oro, mas eu acabei caindo em tentação. Então, irmão, você esqueceu de vigiar. É vigiar e orar. Eu preciso estar atento ao que está acontecendo na minha volta, para que então, na oração, eu vença a tentação. Porque, irmãos, se eu não estiver cuidando de que lado está vindo a tentação, como que eu vou orar para Deus me livrar da tentação? Nem sei de que lado ela está vindo. Nós precisamos identificar como um vigia, que ele sabe identificar quem é do bem, quem é do mal, quem é seu amigo e quem não é. Por isso que o profeta diz: eu preciso ver para escutar o que Deus fala comigo. E é assim que nós devemos agir. Nós precisamos estar atento ao que está acontecendo à nossa volta, para saber definir se é voz de Deus ou se não é a voz de Deus que está falando comigo. Porque Deus, ele só vai falar se nós estivermos atentos ao que está acontecendo. O justo, ele viverá pela fé. Tem uma frase que eu gostei muito do John Piper, que ele diz assim: quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva. A marca da fé é a luta contra o pecado. A marca da fé é a luta contra o pecado. Você tem lutado contra o pecado? Você tem lutado? A sua fé é uma fé que luta contra o pecado para a tua salvação ou não? Porque a fé para a salvação é a fé que luta contra o pecado. Nós vamos participar da ceia hoje, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Jesus morreu ali na cruz, se entregou por nós, para que nós fôssemos salvos. Como o Fernando falou, não foi para nos dar carro novo, não foi para nos dar casa nova, mansão e sei o que mais. Não foi para isso, não.
Jesus morreu para nos dar a salvação da nossa alma, que dinheiro nenhum compra, que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Foi para isso que Jesus morreu. Mas se você não vive nesta fé, tem algo errado. E você pode não chegar à salvação da tua alma. Em Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que nós possamos ser esses cristãos, irmãos. Como o que escreveu Hebreus diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós somos daqueles que creem para a conservação do quê? Da alma. Não é a conservação deste corpo, mas é a conservação da alma. Tem muita gente preocupada só com este corpo, esquecendo da sua alma. E o que tem valor para Jesus é a sua alma. Não é a sua situação financeira, não é a sua situação física, não é o seu QI. Não é isso que tem importância para Jesus. É a sua alma. E se nós não vivermos para que a salvação seja real na nossa vida, nós estamos vivendo uma vida longe dos caminhos do Senhor. Estamos nos condenando ao inferno. Aquele sacrifício que Jesus fez ali na cruz está se tornando inútil para nós. Porque nós não estamos aceitando. Nós estamos trocando esta salvação por prazeres momentâneos. Prazeres que vão acabar, irmãos, que são momentâneos. Para ouvir Deus, eu preciso abrir os olhos e o coração. Eu preciso abrir os meus olhos e o meu coração. E mostrar aquilo que realmente tem dentro do meu coração. Porque, irmãos, às vezes é difícil a gente mostrar o que tem dentro do nosso coração. Ah, mas Deus sabe o que tem dentro do nosso coração. É, Deus sabe. E o meu devocional dessa semana de Romanos, Paulo diz lá que Deus vai julgar o segredo dos corações dos homens. Deus vai julgar o segredo dos homens. E isso me chamou muito a atenção. O que está no meu coração que Deus vai julgar? Porque às vezes tem coisa no nosso coração que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém participou, e nós estamos tranquilos, porque ninguém sabe, é um segredo nosso. É um segredo nosso. Eu fiz, mas é um segredo. Não foi aparente, ninguém viu. Mas Deus vai julgar o segredo dos homens. E se Deus julgar o que está no meu coração hoje, tudo bem? Sem problema? Deus pode abrir o meu coração e julgar o que tem lá dentro? Se não tem problema, amém. Mas, irmão, às vezes nós precisamos falar como Davi. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes nós precisamos dizer, Deus, deixa eu ver meu coração, para que se há algo ruim no meu coração, eu possa consertar e mudar as minhas atitudes. Porque não deixe, irmãos, que coisas que estão no seu coração te impeçam de ouvir a voz de Deus. Porque é essa voz de Deus que vai nos levar para a eternidade, para o caminho de salvação. Nós não podemos viver sem ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe a cada um.